O governo Lula não é um governo de conciliação de classe e nem é refém de nada, é um governo de absoluta convicção. Esse governo é um governo de convicção, tal como foi o governo de Michel Temer, como foi o governo de Bolsonaro, de Dilma. E é um governo que afirma em todas as suas ações, em todas elas, não a conciliação de classe. Conciliação de classe nós tivemos, por exemplo, com o governo de Getúlio Vargas, o primeiro e o segundo. Em alguma medida, poderíamos dizer em larga medida, o governo de João Goulart é um governo de conciliação de classe. Mas nos dois casos, o que nós tínhamos? As classes trabalhadoras rangiam os dentes contra a classe dominante. Você veja que a agenda do governo João Goulart era uma agenda extraordinária. Reforma urbana, reforma universitária, reforma bancária, lei da remessa de lucros, reforma agrária. Não guarda paralelo. Segundo, o governo não é refém porque o Lula é quem comanda com absoluta convicção liberal. Eu diria ultraliberal, inclusive. Segundo, eu tenho uma interpretação, vou ouvir depois o Beluso, mas não só distinta, e eu diria em larga medida antagônica a que o De Castro apresentou aqui. Em que sentido? É que não depende de 2015, e nem como o petismo pensa de um golpe contra Dilma. Na economia política do rentismo, que começou em 1994, com a legitimidade de acabar com a inflação, na verdade é controlar a inflação, ocorreu uma coesão extraordinária de todas as frações de classe, e que começou isso que os keynesianos chamam de uma desindustrialização. Não existe esse processo. Na verdade, o que existe é um aprofundamento gigante, acelerado da dependência brasileira, que significa raquitismo científico e tecnológico, baixa produção industrial, incapacidade de competir no mercado mundial, etc. Fortalecimento da burguesia agrária, fortalecimento da burguesia financeira, fortalecimento da burguesia bancária ou financeira, e um raquitismo da burguesia industrial, que outrora deu, por exemplo, um espaço para um orgulho burguês aqui, tanto nas escolas de economia, o Beluso, a meu juízo, faz parte disso, que é a Unicamp, mas que agora está numa decadência completa. Então, em 94, teve um redesenho, não da política econômica, da economia política, que criou uma situação completamente nova no desenvolvimento capitalista, e aprofundou essa relação que passou pelo Lula 1, 2, Dilma 1 e meio mandato, com a ponte do futuro que o De Castro recordou aqui, pelo Bolsonaro, e agora segue ipsis litteris com o Lula. Vou dar só 2 exemplos do Lula. Um é a administração da política econômica de acordo com as demandas dessa coesão da economia política, e segundo, o papel do Banco Central. Dois postulados que supunham, na eleição passada, que o Lula interromperia. Quer dizer, qual era o suposto daqueles que votaram em Lula? Não foi meu caso, eu votei nulo. Mas era simples. Há que derrotar Bolsonaro para interromper a marcha do fascismo, e segundo, interromper o neoliberalismo, que é uma expressão que eu tampouco uso. Eu entendo quando as pessoas usam, mas eu não uso. E nenhuma dessas duas coisas ocorreu. Então, quando o Davi diz que tem uma continuidade, eu digo que é uma continuidade com respeito a quê? Bom, aquela economia política do rentismo. Essa é a nova fase do sistema capitalista no Brasil. Não basta, nesse contexto, por exemplo, superar o teto de gastos, ou mesmo impedir a aprovação da PEC 65, que, sob os auspícios de Galípolo, vai dar autonomia completa, uma independência completa para o Banco Central. Há que entender como é que vamos enfrentar os preços de produção da China e do mercado mundial. Eu acho que esse é o drama verdadeiro.